Depoimento de Hugueta Sendt, entrevistada por Karen Workman, São Paulo, 7 de novembro de 2018, entrevista número PCSH-HV 707. A gente vai parar um pouquinho para começar essa entrevista, pedir para a senhora fechar o olho um pouquinho, respirar um pouquinho e fazer uma longa viagem e ver qual seria a primeira imagem da sua vida que vem na sua memória. Olha, a primeira imagem que me vem na memória, eu acho que, em grande parte, não sei se ela é bem uma imagem de verdade ou se olhar as fotos que eu me lembro, eu devia ter no máximo uns 3 anos de idade. E eu me vejo chegando aqui, não, já estava aqui, né, no Brasil, porque eu cheguei com menos de 2 anos de idade para o Brasil. E eu me vejo correndo num quintal muito grande, onde meus pais tinham alugado um quarto para morar quando eles chegaram para o Brasil, porque, como todos os imigrantes daquela época, provavelmente não, com certeza meu pai contava que ele desceu do navio com mulher e um bebê, praticamente eu, ele tinha $8 no bolso. E desceram do navio em Santos, e ali onde o navio ancorava, né, logo em frente tinha uma estação de trem, que hoje em dia é transformada num centro cultural, ela existe ainda, onde são os cais onde param os navios de passageiros, né? Naturalmente pegaram o trem para São Paulo, né? E vieram parar na Estação da Luz, tanto que acabaram morando no Bom Retiro, onde eles nunca saíram do Bom Retiro e eu até hoje continuo no Bom Retiro. E eu me lembro dessa casa. Primeiro eles contavam, porque se eu não me lembro, eles contavam que eles... Pode olhar para mim se quiser. Hã? Pode olhar para mim, não precisa olhar para a câmera. É que a luz assim... Tá te incomodando? Não, mas tudo bem. Eles primeiro ficaram numa pensão, que tinha uma pensão na Rua Três Rios. Isso foi em março de 1929. Eles chegaram em pleno carnaval no Brasil. E isso também é uma coisa curiosa, eu não tenho muita lembrança disso, mas mais do meu pai contar. Que foi um ano que teve aquelas tempestades de março, naquele tempo o Tietê extravasava e inundou a Rua a Três Rios, ficou inundada, alagada. E meu pai contava que o carnaval foi adiado. Não teve carnaval por causa da enchente. E, naturalmente, eles ficaram nessa pensão. E isso eu lembro mais deles contarem, né? Que tinham os caixotes com as coisas. Meu pai era boneteiro, trouxe máquinas. Perderam tudo com as chuvas e tal. Mas o que eu me lembro já é dessa casa que depois eles foram procurar um lugar para morar. Meu pai arrumou logo um emprego para trabalhar. E era uma casa na Rua Anhaia. E qual é a imagem? E a imagem é que era um corredor comprido. Na frente tinha uma sala grande, onde morava a dona da casa. Era uma senhora velhinha italiana. E ela alugava quartos, cada quarto para uma família. E não alugava com criança. Eram só casais que moravam lá. Porque o banheiro era no fundo do corredor para todo mundo. E quando a minha mãe foi com
com uma senhora que já morava aqui há alguns meses, que ajudou a minha mãe a procurar. Minha mãe não sabia falar português. E ela perguntou se tem Bambini. E a minha mãe fez assim, não sabia o que era. Bom, eu sei que meus pais mudaram para lá. E claro que logo de manhã a dona Olgueta estava correndo pelo corredor. Eu era sapeca, né? Então, eu tenho uma vaga lembrança disso, porque eu tenho uma lembrança maior da avó Rosalina, porque ela acabou adotando a minha mãe e eu. É a dona da... Era a dona, e tem a fotografia dela com todo mundo. Era cabelinho branco de umas pastinhas assim. Ela morava há 50 anos no Brasil, não falava nenhuma palavra em português. Tanto que ela nos ensinou, minha mãe, a primeira língua que eu aprendi aqui foi italiano. Então ela era italiana? Ela era italiana. E ela ficou minha nona Rosalina. Ah, e ela te adotou, não mandou você? É, porque ela ficou com pena. Minha mãe era muito nova, minha mãe casou com 17 anos, ela tinha 19, 20 anos quando comigo já. Era uma... E a minha mãe, na Polônia, ela morava num apartamento, tinha gás encanado, tinha tudo. E aqui não tinha, era só o quarto. E a minha mãe contava que eu tenho uma vaga lembrança disso, que tinha eram latas de banha grandes, com carvão, no quintal. E ali fazia fogo em cima do carvão. Minha mãe não sabia nada disso. E a avó Rosalina ensinou minha mãe. Claro que ficaram lá não muito tempo. Agora, uma lembrança maior eu já tenho de uma outra casa, quando já puderam alugar uma casa, já estavam mais ou menos começando a se estabelecer, tudo. Então, essa lembrança me vem sempre à memória. Quando Dessa casa? Dessa casa. Era na Rua Correia de Melo, e não era propriamente uma vila, eram 3 casas que tinha. E o que eu me lembro bem é que quando meus pais saíam, eles não trancavam a porta, encostavam a porta, porque era uma ofensa para os vizinhos trancar a porta. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Era assim. E eu me lembro muito bem dessa casa por causa de um fato que quando eu fiz 5 anos de idade, iam comemorar meu aniversário e meus pais convidaram os amigos que vinham, tudo, e eu não pude participar da festa porque eu amanheci com sarampo. Então, vivia embaixo, puseram luz vermelha. Naquele tempo, para curar, tinha que ter luz vermelha, porque tinha que ser escuro. O vermelho ajudava a puxar o sarampo para fora. E isso eu nunca me esqueci de como eu chorava que eu queria ir na festa e não pude ir na festa. São as primeiras lembranças que vêm à memória da gente, né? Claro que depois já tenho lembranças quando eu já era um pouco mais velha, já tinha meus 7 anos, 8 anos. E nessa época, meus pais já tinham uma pequena oficina sozinhos, já trabalhavam, minha mãe também ajudava a trabalhar. E tenho muita lembrança de Santos, que minha mãe passava janeiro e fevereiro inteiros numa pensão chamada Pensão Brickman, no Gonzaga. Santos ainda tinha até grama na areia, era muito bom. Tenho foto dessa época. Ai, que bom isso. Tenho foto. E também da rua que a gente morava, na rua chamava Rua Itaboca, que agora chama Professor Lombroso, que é paralela da José Paulino. Ali já era uma casa grande, que chamava Porta e Janela, porque o janelão de uma das salas era direto na rua. Se quisesse, podia entrar pela janela também. Era baixinho, estava sempre aberto. E tinha um porão grande onde ficavam meus brinquedos e toda a criançada da rua, a gente brincava ali embaixo, com um quintal grande embaixo. Eu me lembro daquela rua a gente brincava muito. E outra lembrança também da minha infância, que é muito, muito gratificante, é que também já devia ter meus 6, 7 anos, porque eu já estava no primeiro ano, segundo ano primário.
Eu estudei primeiro numa escola que chamava Instituto Manzoni, que era na José Paulino, porque aí meus pais já tinham uma loja na José Paulino e a gente morava nos fundos, todas as lojas, nos fundos tinha uma casa, um quintal e uma casa, a gente morava ali. Então eu fiz o primeiro ano e o segundo ano eu fiz nesse Instituto Manzoni, que era duas lojas depois da loja dos meus pais. Aí depois eu já fui para o Colégio Stafford, que era ali onde é o Museu da Energia, da Eletricidade, em frente ao Sesc Bom Retiro. Eu fiquei lá até terminar o ginásio. Mas, voltando um pouquinho da infância, todo mundo, as crianças iam meio período a gente ia para a escola, e o outro meio período a gente ia brincar no Jardim da Luz. Sozinhos? Sozinhos. Passava bonde na José Paulino, para ir para o Jardim da Luz tinha que atravessar José Paulino. Então meu pai ou um outro pai de mais crianças atravessava as ruas, era a única coisa que os pais tinham que fazer. E na volta alguém do outro lado atravessava as crianças. Mas o resto a gente ia sozinho para o Jardim da Luz, passar. E a gente brincava de esconde-esconde, bolinha de gude, eu era campeã de bolinha de gude, coisas assim. E eu me lembro que tinha um bicho preguiça naquela parte onde tem umas árvores enormes, logo na entrada de quem vai pela Ribeiro de Lima. E a gente ficava horas vendo qual era o movimento que ele ia fazer, se primeiro com a pata direita ou com a esquerda. Mas fora isso, o que foi maravilhoso para mim, e eu até lembro do dia, era todas as quintas-feiras de tarde, vinha uma espécie de perua, não era Kombi, porque naquele tempo não existia Kombi, mas não sei o que era. Tinha um carramanchão grande, numa das partes do jardim, e essa perua chegava lá com umas prateleiras com livros de histórias. Todos os livros de histórias, e a gente podia pegar esses livros, eles deixavam a gente levar para casa também, e na semana seguinte a gente trocava. Histórias de fadas, histórias de... enfim. E foi de lá que começou a minha paixão pela leitura, porque era uma coisa tão fantástica. A gente esperava ansiosamente poder trocar o livro na outra semana. A gente pedia, posso levar 2? Não, não pode, é um só cada um. Mas o que era? Isso era uma coisa da cidade, da prefeitura? Era da prefeitura. Era da prefeitura. Deve ter sido da Secretaria de Educação, só que naquele tempo a gente não diferenciava muitas coisas, sabia que era do governo. E aí eles emprestavam o livro? Eles emprestavam o livro, a gente podia... No começo a gente tinha que ler lá, mas depois eles deixavam a gente levar para casa. Então, todas essas crianças... Era um privilégio ter isso, porque não existia muita biblioteca pública naquele tempo. Hoje em dia tem biblioteca em quase todos os bairros, né? Quase todos não, estou exagerando um pouco. Então, na verdade, essas são as minhas primeiras lembranças de infância. Quais são as histórias que te marcaram desse momento? Lá dos livros, tem alguma que ficou na sua cabeça? Ah, mas todas eram do Patinho Feio, que virava cisne no final. De fadas também, né? Da Branca de Neve, todas essas histórias que até hoje eu acho que as crianças se encantam. Hoje em dia eu vejo que muita criança pequena se encanta mais com o computador, são outras coisas, mas naquele tempo era tão bom, era tão puro. E eu me lembro muito que a gente ouvia muito rádio, né? Meus pais, depois, eu lembro de um rádio, vou voltando um pouquinho, eu acho que eu tenho muita lembrança da infância. A minha mãe tinha um irmão, meu tio Fischl, ele tinha mania de inventar coisas naquele tempo. E ele inventou um rádio. O que era o rádio? Eu nunca me esqueço. Era assim um suporte de madeira
e com uma porção de fios enrolados e dava estática, ele dizia que aquilo era um rádio. Depois os meus pais, quando já puderam, eles compraram um rádio Telefunken, que era assim, daquele oval. Não sei se vocês já viram um rádio daqueles, mas ele pegava ondas curtas. Tanto que na época que, depois quando começou a Segunda Guerra Mundial, né, foi uma época que marcou muito a gente. Porque meus pais tinham as famílias todas na Europa, na Polônia. E no começo a gente se preocupava muito, quer dizer, eu tinha 13 anos quando a guerra estourou, a Segunda Guerra. Então eu já participava muito de casa, meus pais sempre foram muito politizados. Meu pai aprendeu português assinando o Estadão. Logo que ele chegou, o primeiro dinheiro que ele teve, ele fez assinatura de jornal. Ele leu o Estadão a vida inteira. Então, e a gente começou a acompanhar as coisas e a nos preocupar muito com o que estava acontecendo. Porque durante algum tempo ainda vinha a carta. Minha mãe era uma grande escritora de cartas. Ela se correspondia com a família inteira. Ela escrevia muito as cartas e recebia respostas. E, de repente, começaram a faltar as cartas, né? Então, você lembra desse momento? Quais eram as discussões? O que eles achavam que tinha acontecido? Eu lembro muita coisa. Por exemplo, os 2 irmãos mais velhos da minha mãe não passaram a guerra na Polônia, porque o mais velho de todos, meu tio Moche, ele era secretário de um sindicato, não sei de que tipo de trabalhadores. E ele era acionista naquele tempo já, esse meu tio. E ele, então, em 1934, ele mandou o meu segundo tio, que era logo depois dele, porque a minha mãe era a caçula de 8 filhos, a minha mãe era a caçula. O segundo irmão, que chamava Jonathan, para a Palestina, emigrou para a Palestina com a mulher e 5 filhos. O Jonathan? Esse Jonathan. E naquele tempo, na Palestina, o único trabalho que ele conseguiu era drenar os pântanos, onde hoje é Tel Aviv. Não tinha Tel Aviv. Então, ele não durou mais que 2 anos. Ele pegou as febres e morreu. Mas ficaram a mulher e os filhos, tanto porque o filho dele mais velho já tinha 16, 17 anos, o meu primo. E esse outro tio mais velho foi em 1936 para a Palestina, com 3 filhos também. Então eles não viram a guerra, né? Não pegaram a guerra lá, mas pegaram todas as coisas, eles ajudaram a construir a Palestina, que hoje é Israel, naquele tempo. Mas os outros irmãos deles, irmãos e irmãs da minha mãe, porque a minha mãe ficou órfã quando ela tinha 6 anos de idade. A minha avó, a mãe dela, morreu com 36 anos de idade, que foi casada com 13 anos de idade, imagina. 8 filhos. E quem acabou de criar minha mãe foram as irmãs mais velhas, claro. Então, ninguém sobreviveu. E da parte do meu pai já tinha uma irmã que era mais velha que ele aqui no Brasil. E ele conseguiu, antes de conseguiu trazer a irmã caçula para cá. Então, e os outros todos morreram na guerra. E a gente não sabe direito se foi em qual campo de concentração, não sei. A gente esteve com o resto meus primos de Israel foram muitas vezes para pesquisar na Polônia. Eles não descobriram? E não descobriram nada. E nós também estivemos no cemitério de Lodz, né? E não quiseram nos atender. Lembra? Bateu na porta na minha cara. Eu digo, eu quero saber se eu devo ter meu avô, um avô aqui, o registro, quero visitar o túmulo. Então a gente não sabe. Provavelmente foram levados para campos ou morreram de inanição. A gente não sabe.
Mas aqui, quando seus pais estavam aqui, que recebiam cartas, Enquanto eles recebiam cartas, eles ainda estavam vivos, eles estavam ainda. mas eles Não, tinham não, consciência não do que tinha estava muito. Eles acontecendo? logo, quando começou a ficar muito ruim, pararam as cartas, não veio mais carta. E qual que era a conversa sobre isso na sua casa? Era muito preocupante, meus pais preocupados, preocupados, preocupados. E quando chegou da morte do meu avô, do pai da minha mãe, chegou ainda a notícia. Eu lembro que a minha mãe chorava muito. Então, ele morreu antes. O meu avô não morreu em campo. Esse avô não morreu em campo. O pai do meu pai já faleceu quando meu pai era menino, meu pai era rimo de família. Mas a minha avó, do parte do meu pai, também não sabemos. Não sabemos nada. O que você sabe dessa família? Por que os seus pais vieram para o Brasil? Então vamos voltar um pouquinho para a Polônia? Por que os meus pais vieram para o Brasil? Tem dois motivos. Um motivo era a crise de 1929, que foi mundial. E um dos grandes motivos, antissemitismo terrível na Polônia. Já naquela época tinha muito antissemitismo. Não podia frequentar uma universidade, tinha números clausos. E quando entrava um judeu na faculdade, era maltratado, espancado pelos colegas poloneses. E naquele tempo todo mundo estava imigrando para os Estados Unidos, para a Argentina. Porque eu perguntei para o meu pai, por que vocês escolheram o Brasil? Porque naquele tempo o governo brasileiro fazia muita propaganda pedindo imigrantes com profissão, que eles queriam desenvolver a indústria e o comércio no Brasil, que era muito primitivo. Aí os meus pais resolveram vir para cá, porque se dizia que chega no Brasil, você acha dinheiro cresce em árvore. Não é bem assim, não foi bem assim, né? Eles tinham essa imagem? Tinham a imagem que aqui eles iam poder. E depois, eles queriam que a filha deles crescesse num país onde não tivesse esse antissemitismo louco, não tivesse possibilidades. Tanto que eu fui muito privilegiada, eu sou filha única e tive as melhores escolas, pude fazer conservatório, fui da primeira turma da escola de balé do municipal, enfim, coisa que eu não teria tido essa chance lá, provavelmente. Agora, eles poderiam ter imigrado, digamos, para a Palestina, já que os irmãos foram, né? Sim. Mas eles não eram sionistas. Então, o que eles eram muito de esquerda. Então me conta um pouco do que você sabe dessa origem deles de esquerda. Olha, eu sei que eles frequentavam já na Polônia, que eles contam, onde eles se conheceram, né? E numa entidade de jovens de esquerda. Como chamava? Não sei. O que eu sei é que quando eles chegaram para o Brasil, a primeira coisa que eles procuraram, depois que eles se estabeleceram e tudo, uma entidade onde quadrasse com as ideias deles. Então, existia na Rua Amazonas, aqui no Bom Retiro, uma entidade chamada Zukunft, que quer dizer futuro. Eles eram jovens ainda e tinha muitos jovens nessa entidade. Essa entidade era cultural, fazia esporte, fazia palestras e outras atividades. Então, eles já entraram. Dessa entidade, ela se transformou mais tarde no Jugendklub, Clube da Juventude. Para quem não sabe isso, você sabe o que é Jugend, né? E dessa entidade eu me lembro. Da Zukunft eu não me lembro, pessoalmente não, porque eu era muito pequena, eu era bebê. Mas no Jugendklub, meus pais me levavam, então aí já era de esquerda. E o que se fazia lá? Palestras, um coral,
Em 1935 foi fundado o coral Schaeffer, o coral Schaeffer. Durou até 1970, na época da Gloriosa. É um grupo de teatro amador que fazia peças em Yiddish e principalmente a parte cultural e parte social também. Faziam bailes, faziam festas, tudo. Piqueniques. Desses eu participava, porque eu era maiorzinha, já devia ter meus 5, 6 anos de idade, meus pais me levavam, nunca tinha com quem deixar, né? Eu participava. E a minha mãe logo entrou no grupo de teatro e também no coro. Minha mãe era uma soprano, foi solista do coro a vida inteira. Ela era a primeira dama do teatro. Ela fazia musical, comédia, drama, peças em um ato. Ela era sempre a atriz principal. Como que ela chamava? Paula Reinstein. E minha mãe ia muito nos ensaios, eles ensaiavam muito à noite, né? Porque minha mãe trabalhava junto com meu pai na loja, na fábrica. Então, meu pai ficava comigo e ele que me botava para dormir, mas eu adormecia, ele lia para mim, Sholem Aleichem, Peretz. Por que eu sei tão bem Yiddish? Conheço um pouco do tempo da minha infância que meu pai. E meu pai dava plantão na biblioteca, porque já existia a biblioteca. Essa biblioteca, ele cuidou muito da biblioteca, que a Marina cuida agora. De 35, a biblioteca é de 35. É de 35 também. Tenho fotos dessa época toda. Então, minhas lembranças dessas épocas são lembranças tudo... Então, mas vamos voltar assim, então, dessa história. Eles vieram para o Brasil já pelo antissemitismo e... Sim, foi por causa disso. E tinha alguém aqui que eles conheciam? A irmã dele era daqui? Já estava aqui no Brasil? Não, a irmã do meu pai tinha chegado uns meses antes, também recente. E esse meu tio que eu colei que fazia, que inventava coisas, ele tinha também recém-chegado. Eles não conheciam ninguém. Então eles vieram, vieram assim, com coragem, para enfrentar uma vida nova, num mundo novo. E eles, eu acho que muito corajosos, como quase todos os imigrantes daquela época, sem conhecer a língua, sem saber como eram os costumes, porque foi um mundo totalmente diferente do que eles estavam acostumados, do que eles criaram, uma vida totalmente diferente. Não tinha nada a ver com o que eles estavam no lugar onde eles nasceram, dos pais deles, os avós, os bisavós, porque todos eles eram de várias gerações da Polônia. Mas ele, por exemplo, qual era a profissão do seu pai? Boneteiro. Boneteiro? Hoje ele ficaria milionário, né? O que é boneteiro? Bonés! Ah, boné! Chapeleiro de boné. Eu não conhecia essa palavra boneteira. Boneteiro, fazia bonés. Então hoje ele teria, nesses últimos anos, toda a meninada, todo mundo usa boné. Naquele tempo não, só no frio ele fazia boné de orelha para proteger do frio. Mas essa profissão veio do pai dele também? Hã? Por que ele era boneteiro? O pai dele era? Não sei. Ele ficou órfão, ele tinha 14 anos quando o pai dele morreu. E ele tinha que trabalhar, porque ele tinha as irmãs mais velhas, ele tinha 4 irmãs mais velhas que ele e 4 irmãos menores do que ele era o do meio. Então ele tinha que trabalhar, acho que ele aprendeu com alguém, é uma profissão. Eu não sei por quê que ele virou. Olha, eu nunca perguntei para ele por que ele virou boneteiro. E aí ele chegou aqui e foi ser boneteiro? Ele arrumou logo um emprego numa fábrica de bonés que existia aqui. Que existia aqui. De um judeu também. De um judeu. Aí juntaram um dinheirinho e começou a montar. O que ele montou? Uma fábrica de bonés. Com a sua mãe? Uma fabriquinha pequena de bonés no começo. E depois mudou para roupa, porque realmente boné naquela época não estava na moda. E a sua mãe trabalhava com ele na fábrica? Ajudava ele.
E eles chegaram a ter loja, então? Sim. Em que rua mesmo? Na Zé Paulino. Na Zé Paulino. Zé Paulino. E isso, assim, eles chegaram... Com essa loja, depois, eles conseguiram... bom, mas aí já a gente comprou a loja que a gente tem na galeria ali no centro comercial, já, quando eu já era casada. Já o meu marido também era sócio do meu pai, aí eles incrementaram e a gente teve uma confecção também. E a gente tinha loja. Foi por aí, né? Foi por aí que começou. Eles começaram praticamente do nada, né? Como uma grande parte que eu sei, que eu conheci, se tornaram amigos deles através da entidade do clube, porque o Jugendclub depois, aí quando eu já era jovem, tinha quase 18 anos, 17 anos, 18 anos, já se tornou Centro Cultura e Progresso. E aí os velhos, entre aspas, os velhos, eles tinham a geração quanto? De 40 e poucos anos, acharam que deviam formar um departamento da juventude para ter uma continuidade, né? E aí vieram organizar um departamento da juventude e foram convidar os filhos dos diretores, do mais velho, dos sócios. Foi quando comecei a minha atividade social. E foi como eu conheci muito meu marido, meu futuro marido, porque ele já era do Centro de Cultura e Progresso e ele foi um dos encarregados de fundar o Departamento da Juventude, porque ele era jovem também, mais jovem. E o Centro de Cultura em Progresso, depois, primeiro foi na José Paulino, era num primeiro andar, era como se fosse um apartamento, então era muito acanhado. Uma sala era a biblioteca, uma sala das reuniões, e não tinha espaço para crescer. Então, eles alugaram um salão na José Paulino, no número 52, eu acho. No começo da José Paulino. No segundo andar de um prédio, era um salão grande, muito, muito grande, já tinha até um pequeno palco no fundo. E nesses anos todos, o pessoal que era do grupo de teatro e do coral antigo já tinha feito muitas realizações. A primeira peça que eles apresentaram, eu não me lembro disso, eu me lembro mais de ver as fotos e de ouvir contar. Foi no Teatro Luso Brasileiro, era uma entidade, um clube. Era na Rua da Graça, que tinha um salão grande com palco. Isso foi em 1938. Claro que não me levavam ainda para assistir, né? Não podia, a criança não podia. Mas quando já, mais tarde, até as imagens às vezes se embaralham, o que é antes e o que é depois. Mas no Centro Cultura e Progresso tinha muitas atividades, porque, inclusive, além de ter esse grupo de teatro ídis que fazia peças muito de alto nível, cultural, artístico, já fundamos um departamento da juventude e também um grupo de teatro. Isso No Centro Cultura e Progresso. E que depois desse grupo de teatro, quando a gente já fez a Casa do Povo, que foi bem depois, que foi o prédio da Casa do Povo, foi inaugurado em 1953, é bom eu voltar um pouquinho da história, por que foi construído esse prédio. Sim. Eu acho que isso é uma história importante, porque quando a Segunda Guerra estava terminando, e a gente já sabia da tragédia que
Não com todos os detalhes, mas com muitos detalhes. Então, vamos parar aí só um instantinho. Como foi durante a Segunda Guerra, quando você tinha o quê? 13 anos, né? 13, 14 anos durante Quando a começou. guerra. Terminou, tinha uns 17, 18, né? Exatamente. Então, como é que vocês foram sabendo o que estava acontecendo na guerra, o próprio antissemitismo, como ele cresceu? Como é que... Você lembra das coisas do cotidiano que eu queria lembrar? No cotidiano, em primeiro lugar, meus pais, como eu disse, já contei que tinham um rádio que pegava ondas curtas. E o que eles escutavam? Então, eles escutavam o que dava para pegar. Às vezes pegavam Londres, às vezes pegavam outro lugar. Então, às vezes... E a imprensa, o que a imprensa publicava, porque, como eu digo, na nossa casa sempre entrou jornal. Uhum. E quando a guerra já estava... quando a guerra já estava bem adiantada, quase no final, não lembro de Stalingrado, que foi a Batalha de Stalingrado, que eu acho que foi o corte para começar os alemães a voltarem para trás, a perder. O rádio tinha duas vezes por dia. Eu acho que era às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde tinha o repórter Esso. E então todo mundo largava tudo que estava fazendo, das pessoas que eu conhecia, meus pais também, corria no rádio, para ouvir a primeira coisa que o repórter Esso, o nome dele era Domingues, qualquer coisa Domingues, Heron Domingues, eu acho que era o nome do locutor. Stalingrado continua firme. A gente ouvia essa frase, a gente ficava um pouco mais tranquilo que os alemães iam perder a guerra. E nessa altura do campeonato, se sabia pouca coisa dos horrores dos campos de concentração. Vocês não sabiam disso? A gente sabia que tinha já, mas não tanto quanto se soube depois. Você lembra? Por quê? Porque os alemães esconderam muito, tanto que eles fizeram Theresienstadt, você deve ter ouvido falar. Na Tchecoslováquia, eles pegaram uma cidade, porque quando e pegaram um grupo de judeus que estavam confinados lá, e pegaram alguns bairros com cafés, com orquestras, com concertos, com restaurantes, com tudo, e botaram essas pessoas muito bem vestidas, porque ia ter uma visita, a Cruz Vermelha começou a descobrir as coisas, ia ter uma visita mundial da Cruz Vermelha Central, e eles mostraram, olha como nós tratamos bem os judeus, olha aqui, isso é a amostra, nos outros países nós fazemos a mesma coisa. Eles escondiam muito, porque eles sabiam que estavam errados. E o jornal não... E nunca veio nenhuma notícia por trás. Quando terminou a guerra e começaram os processos de Nuremberg e começaram a aparecer filmes e fotos, muitas fotos que os próprios soldados alemães fotografavam. Aí é que se soube a enormidade da tragédia que aconteceu, dos horrores que foram. Você lembra na sua vida, na sua casa, o que foi ver isso, sentir isso? Não, foi horrível. Foi um sofrimento atroz. Para os meus pais mais do que para mim, porque eu não conheci nenhum deles. Eu não os conhecia, saí de lá bebê. Mas eles eram irmãos, irmãs, sobrinhos, tios. A minha mãe tinha uma família enorme. Diz que entre primos, primas, tios, não sei o quê, tinha quase 200 pessoas de família, não sobrou ninguém. Sobraram os de Israel e uns primos que conseguiram fugir para a França. Um foi depois da guerra para Montreal. Na Inglaterra. Na Inglaterra tinha um primo também. E a tia Sônia? Hã? E a tia Sônia? A tia Sônia, bom, uma prima minha que está viva, está aqui, mas ela morava ela nasceu na Alemanha, porque era uma irmã da minha mãe que morava na Alemanha. E que no começo da guerra, isso eu me lembro também, que quando ia estourar a guerra, uma semana antes,
foi em setembro de 1939, né? Uma semana antes do Hitler invadir a Polônia, a Cruz Vermelha conseguiu uma permissão para tirar 500 crianças judias da Alemanha que seriam aceitas por famílias na Irlanda. E a minha tia, a mãe da minha prima Sônia, conseguiu botar a Sônia nesse transporte. E aí ela foi para a Irlanda? Ela foi para lá. Ela tinha 14, 15 anos. 15 anos ela tinha já. Foram crianças pequenas também. E ela ficou na Irlanda até completar 17 anos. Ela depois foi embora, foi para Londres. Ela trabalhava na Royal Air Force, na escuta dos aviões. Porque o alemão era a vida... Ela ouvia onde os aviões e dava as dicas para a Royal Air Force. E no começo quando ainda era no começo da guerra, a minha tia e ela se correspondiam, porque ela era de Magdeburgo, da Alemanha, que depois ficou zona oriental, né, da Magdeburgo. Mas depois, quando a Alemanha declarou guerra para a Inglaterra, acabou a correspondência. Mas ainda tinha correspondência com o Brasil. Então, minha tia mandava a carta para nós, no Brasil, e a gente botava no envelope, mandava para Londres, para minha prima, e vice-versa. Até que acabou. Essa minha tia morreu num campo de concentração. Porque... Na Alemanha, ela saiu da Alemanha para um campo. Essa a única que a gente sabe. Porque essa minha prima tinha sido criada com uma babá que sobreviveu à guerra, que era alemã, e que depois a minha prima foi lá para Magdeburgo e ficou sabendo que a minha tia... Mas essa minha prima foi a primeira sobrevivente judia que teve permissão para entrar no Brasil. Porque assim que terminou a guerra, depois ela parou de se corresponder também, acabou. Quando terminou, olha, como é uma história. Eu não sei se você vai aproveitar tudo isso, ou você vai naturalmente ver o que se aproveita ou não, mas é uma história também que ela se lembrava que tinha tios na Rua José Paulino. Eu não lembrava o número. E assim que terminou a guerra, ela mandou uma carta para o senhor, eu lembrava o nome do meu pai, Abraão Reinstein, José Paulino, número 700 e pouco, nós morávamos no 451. Quando a carta chegou, o dono daquela loja onde chegou a carta, lógico ele rasgou o envelope, porque todo mundo tinha parentes, para saber que veio da Europa, então quem sabe sobreviveu alguém da família. Aí quando ele abriu, ele viu que está escrito em inglês, ele disse, não, isso não é para mim. Aí ele foi olhar no envelope. Por sorte, ele conhecia meu pai de nome. Ele trouxe a carta para nós. E assim começamos a nos corresponder com ela. E ela veio para cá, então? Aí depois a gente... E ela não conseguia visto para o Brasil. Com tudo que meu pai mandava documentação, que meu pai já era proprietário, ela não ia ser peso para o governo, estava com tudo em ordem. Ela ia todo dia no consulado e ele não dava... Ele saía um monte de polacos, lituanos, qualquer coisa, e dela não, mandava voltar. E a gente não sabia, mas como que não dá visto de entrada para o Brasil? Aí a gente conseguiu, através do irmão de uma amiga minha no Rio de Janeiro, essa amiga minha era como se fosse minha irmã. Ele trabalhava no Itamaraty na época, e ele conseguiu mexer uns pauzinhos para nós, e ela conseguiu visto. Quando ela chegou no Brasil, ela contou por quê. Porque era a época do Filinto Miller, do Getúlio, e no fim, depois de 3 meses tentando, o cônsul acabou falando para ela, eu quero dar o visto para a senhora, mas eu tenho ordem para não dar para judeu.
Depois mudou um pouco, né? Na época era o ministro da Justiça, era o Filinto Miller, um alemão nazista. Nossa, que horror, né? É. Bom, são histórias, né, da vida da gente. Agora vamos voltar para a sua vida, então. Essa Vamos voltar história, pra nós minha estamos ali vida. na guerra, 18 anos, você participando desse movimento Bom, aí... juvenil, estudando, já fazendo bastante sim, música. eu fui estudando no Colégio Stafford. Aham, que não tinha nada a ver com... Não tinha o Sholem Aleichem nesse período? Não, não. Tinha uma única escola, tinha uma escola religiosa, que era o Talmud Torá, e meus pais jamais me colocariam, que eles não eram religiosos. Eles E tinham tinha- embate com E os... tinha a Chuletria, que depois ficou Renascença, que também meus pais não me colocaram, porque era uma escola sionista. Eles eram contra o sionismo? Eles eram de esquerda. Eles eram do Partido Comunista? Não eram do Partido Comunista, mas eram simpatizantes do Partido Comunista. Então, não me puseram. E naquela época, um dos melhores colégios que tinha era o Colégio Stafford, que era ali nas Alamedas, na Alameda Cleveland, que era pertinho da José Paulino, era só eu ia a pé todo dia de manhã. Então, me puseram lá e lá eu me formei. E, de fato, era uma escola muito boa, porque me deu uma base ótima, em línguas, principalmente o português que a gente tinha, era um professor catedrático, e inglês, eu sei, falo inglês até hoje por causa de escola, de inglês, não era uma aula por semana, tinha uma professora inglesa, a Mrs. Thompson, era ótima. Enfim, tudo foi muito bom. E também, concomitantemente, fiz o conservatório dramático musical, que eu fiz piano. Comecei com 7 anos, fiquei 9 anos no conservatório, até terminar o último ano. E eu sei que eu tive muita sorte, porque eu assisti, a minha formação musical foi muito grande, porque, como eu disse para você, minha mãe cantava muito bem, cantava em casa, e o meu pai adorava música. Então, eu era bem pequena, naquele tempo, tinha uma vez por ano a temporada de ópera. E vinham cantores, as trupes inteiras, os conjuntos inteiros vinham da Europa, porque não tinha aqui. Era no municipal, era uma vez por ano. E meu pai, naquele tempo, não podia pagar ainda, não podia pagar ingresso, mas eles organizavam, podia entrar no anfiteatro do Teatro Municipal, você ia de graça para fazer claque. Porque o que era claque? Era aplaudir cada área. Aí você podia entrar e assistir. Meu pai ia em todas e me levava. Assisti os maiores cantores da época, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Yankee Pura. E também grandes pianistas. Eu assisti o Arthur Rubinstein, quando ele veio a primeira vez no Brasil. E eu não sei se isso interessa, mas é uma coisa que me ficou até hoje na memória. Ele era muito ruivo, mas ele tinha cabelo pichain. E ele estava tocando, eu estava lá em cima com meu pai, isso eu tinha 5 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu vejo na minha frente, ele tocava a dança ritual do fogo, que começa com acordes, pam, 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 pam. E o cabelo, ele tocava e o cabelo dele ia subindo. Olha o que fica na memória de uma criança. Bom, e eu gostava muito de dançar. Eu tinha professor de ginástica particular. Não tinha clube de ginástica. E quando eu já tinha meus 13 anos, a prefeitura do estado de São Paulo, isso já tinha começado a guerra, porque no Rio de Janeiro, no municipal do Rio de Janeiro,
tinha o corpo de baile, quem dirigia era a professora Maria Oleneva. Mas no Brasil, no São Paulo não tinha. Mas com essa história da guerra, veio para o Brasil o Václav Verchek, era um maître de ballet, e a prefeitura resolveu formar um corpo de baile. E meu pai lendo no Estadão, viu, e ele sabia que eu gosto muito de dançar, ele me levou para fazer um teste. Com quantos anos você tinha? 13. Era o mínimo de idade permitida, tinha que ser para mais. Eu era uma das caçulas. E eu fui aceita. Então, eu fiz muito balé no municipal. No corpo de baile? Não, ainda não é na escola de baile para formar um corpo de baile. E a gente dançou em várias óperas, dancei na Ópera Aida. Onde tinha balé, eles usavam a escola. E assim foi. E depois... E aí, o que foi acontecendo? Foi acontecendo que depois no último ano de conservatório, eu também já estava 2 anos na escola e o professor me transferiu para o corpo de baile para profissionalizar. Aí meu pai falou, Nananina, não. Você vai terminar o conservatório. Ah, ele achava que tinha que ir Naquele pra tempo, música. profissionalizar bailarina naquele tempo, você não imagina o que era. De jeito nenhum. Ah, ele Aí era de acabou esquerda, com a mas minha ele- carreira. Eu podia ser prima bailarina hoje, sei lá. Não, são coisas da época, né? Ele não queria isso? Não, e também me formei no ginásio também. E não quis fazer faculdade. Eu fui trabalhar, quis trabalhar. Fazendo o quê? Em escritório, e trabalhei em várias empresas, trabalhei nas lojas americanas, Mas trabalhei então, na peraí, aí Alpargata. você formou na Me música? me formei, fiz um curso rápido de comercial, de secretaria, de taquigrafia, datilografia, não tinha nada a ver comigo. Isso não tinha nada a ver comigo, foi tudo errado. E não tinha trabalho com música? Não, não, não. Eu só comecei a trabalhar com música muito depois. Não tinha o que fazer na época? Não, não tinha. Bom, mas aí foi indo, aí como eu disse... Aí você foi eu- trabalhar de secretária, de... trabalhei pouco tempo, porque eu já ajudava muito o meu pai, já fazia todo o trabalho de escritório para o meu pai. Meu pai me comprou uma máquina de escrever ainda quando sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos, uma Remington daquelas antigas. E eu já fazia as coisas para ele de escritório, tudo. Mas foi pouco tempo, eu trabalhei acho que uns 2 anos só. Porque nesse intervalo conheci o José. Então me conta onde vocês se conheceram, Nós nos conhecemos no Centro Cultura e Progresso. que eram só Como eu jovens falei, de que ele esquerda era também. uma das pessoas da diretoria que estava encarregada de formar um departamento da juventude. E a gente tinha um grupo muito grande e muito legal. E essa parte de antes de eu começar a namorar mesmo, a gente já saía em grupo, né? Quando a gente era um grupo muito unido, porque alguns trabalhavam, alguns estudavam, alguns trabalhavam, tinham que dar dinheiro em casa, não tinha dinheiro para pegar um cinema e comer. A maior farra era comer um sanduíche de um cachorro-quente na Rua Dom José de Barros. Tinha lá um botequinho com guaraná. Isso era uma farra danada naquele tempo. E vocês faziam festa? Então a gente fazia a gente pegava um lenço grande e cada um jogava o dinheiro que tinha na bolsa. Eu sempre tinha, porque eu trabalhava e não precisava dar em casa. E quem não tinha, não botava nada. Mas quando todo mundo tinha botado, a gente contava o dinheiro. Se dava para todo mundo ir ao cinema, a gente ia. Se não dava, ninguém ia. A gente ia só comer uma pizza. Era assim. Mas fora isso, a gente fazia um trabalho cultural também muito grande. A gente começou cursos de teatro,
E como eu disse, a gente fez o grupo de teatro. Tinha um diretor, alguém que... Naquele tempo, a gente mesmo se dirigia. Tinha um que era mais talentoso e que então dirigia todo mundo. E quando, no fim da guerra, quando a gente já sabia do que tinha acontecido com toda a cultura nossa que foi enterrada com 6 milhões de judeus mortos, massacrados, uma das pessoas que era da diretoria, e ele era muito rico na época, era uma pessoa rica, tinha muito dinheiro, ele disse, olha, o dia que os russos entrarem em Berlim, eu dou 500 contos de réis para a gente construir um monumento em memória dos nossos perdidos queridos. E, de fato, foi assim. E quando terminou a guerra e os russos entraram, os americanos, cada um fizeram as zonas todas, que acabaram com o nazismo, e vieram os tais processos de Nuremberg, que mostrou para o mundo as atrocidades, porque, de qualquer maneira, a guerra foi horrível, não só para os judeus. Agora, para os judeus foi pior, porque acabou com várias gerações, né? Que tentou acabar com a cultura. Então, resolveram construir um monumento, só que formaram um comitê, que era do pessoal do Centro Cultura e Progresso, mas convidaram de outras entidades judaicas também, porque todo mundo perdeu gente lá, né? Formaram esse comitê e chegaram a uma brilhante conclusão, que não iam fazer um monumento. Resolveram construir um monumento vivo. Um local, não adianta pôr um obelisco só. Um local onde a gente vai continuar a parte cultural, a parte social, a parte de arte. Coro, teatro, biblioteca, escola, enfim. Então, eles resolveram construir esse prédio, que é a Casa do Povo. Com esse dinheiro dessa pessoa? Não, com esse dinheiro deu para comprar o terreno, calma lá. Aí eles começaram a fazer uma campanha. Eles quem? A diretoria, a diretoria que era do Centro Cultura e Progresso, com mais algumas pessoas da sociedade judaica, que também que ajudaram também, porque todo mundo quis fazer e fizeram uma campanha. E cada um foi dando o que podia. E aos poucos foram juntando dinheiro e foram fazendo a construção. Quando lançaram a pedra fundamental, está enterrado lá um documento, numa caixa de aço, falando sobre a que se destina esse monumento. A memória dos 6 milhões que morreram e para preservar e divulgar a cultura, a literatura, a poesia, a música, tudo que foi criado por essa gente toda, para que não se perca totalmente, para não vire fumaça que nem as pessoas viraram no sonho. Então, eu me lembro do dia do lançamento da pedra, tem uma fotografia que tem umas 3.000 pessoas ali, tudo em volta. O coral, já tinha o coral cantor. E tinha muita gente, porque existe hoje se diz fake news, né? Que todos os judeus são ricos. Já tinha isso na época? Já, sempre teve. Mas não é verdade. Tanto que tem muito judeu pobre, tinha os remediados, e tinha muito pobre. Meu pai era uma pessoa que ia com mais um amigo, com mais uma outra, iam de porta em porta, angariar fundos, né? E ele, com muitos judeus morando em porão naquela época. Então, muitos vieram e queriam colaborar, queriam
Muitos deram um tijolo, era 1.000 réis. Está tudo contabilizado. Teve muita gente que deu, seria hoje, sei lá, R$ 1, um tostão, não sei o que seria hoje. Teve muita gente que deu. E com esse dinheiro se fez. Essas pessoas todas que deram, que colaboraram nessa movimentação que foi feita por essa diretoria, era... Me conta só um pouquinho, nesse momento, assim, tinha a comunidade mais de judeus de esquerda, tinha os religiosos, tinha... Olha, os que menos deram foram os religiosos. Esses sempre foram um mundo à parte. Agora, os de centro-direita, colaboraram. Não deram dinheiro, mas colaboraram. A maioria que deram dinheiro, 99%, fora esses que deram R$ 1, que era o povo mesmo, não tinham... A maioria que deu o máximo eram de esquerda. Então, e aqui no Bom Retiro, nessa comunidade, como Era era a Bom relação? Retiro, todo mundo morava, mais ou menos. Muita gente, a maioria dos judeus moravam no Bom Retiro. Mas era assim, porque tinha os de esquerda, isso, tinha os de esquerda, os de tinha de direita. esquerda e tinha de direita também. Então, como que era a relação? Você lembra da relação? Uma relação muito ruim, muito estressada. Tinha pessoa de direita que não passava na calçada da Casa do Povo, atravessava a rua. É ridículo, mas tinha. Ainda tem. Tem ainda hoje. Ainda tem. Ainda tem hoje. Como? Vocês ainda estão vivos? Ainda funciona? Mal Tem, do cotovelo. tem atividades de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, toda a semana inteira. Está vivo. O prédio está vivo. Mas ainda tem gente que não aceita. Bom, Mas na época, então, Na tinha os época- jovens, como era a relação entre... Tem o grupo de jovens, que era o grupo de jovens de esquerda, que é esse seu grupo que passava. porque, por exemplo, tinha os de esquerda sionistas, que é o Shomer Hatzair, Sim, por a exemplo. Chomera era aqui também. era no Bom Retiro, era na Roma Bandeirantes. Eles tinham uma sede aqui. Frequentavam. Tinha contato. Até hoje. Até hoje eles frequentam. Até tive 2 coralistas que eram, agora eles pararam de cantar porque, por sorte, entraram na faculdade de noite e tem aula, então deixaram de vir no coral, 2 jovens do Shomer. Mas eles participam, quando nós fazemos comemoração do Levante do Gueto, todo ano eles participam, são convidados, participam. Então tinha Chomer, tinha esse movimento seu, era o Era Instituto Cultural Israelita Brasileiro, vulgo Casa do Povo, mas o nome certo Era esse. porque inclusive tem o TAIB, né, que é o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, que está agora desativado, mas que está nos planos para ser restaurado. Então aí Um tinha teatro esse movimento de Chomer, que mais que tinha, assim, de outras organizações judaicas? Não... Tinha Dror, tinha muitas atividades. O Beitar, Bnei Akiva, que eram religiosos. Os religiosos não vinham. Mas os outros E vinham vocês se nas encontravam, atividades. por exemplo? Assim, vinham em atividades, às vezes. Eles vinham nas atividades? Vinham. E quando se eles convidavam para uma atividade deles, a gente também ia. Também claro. ia. Claro, como até hoje a gente vai quando tem uma atividade diferente. Vocês iam, por exemplo, quando tinha uma festa, por exemplo, vocês participavam de uma coisa tipo Yom Kippur? Uma festa desse teor, assim. Olha. Como era a vida de vocês com as festas Eu me- religiosas judaicas? Por exemplo, os meus pais, como eu já disse, eles não eram religiosos, eram de esquerda. Então, Yom Kippur, Rosh Hashanah, para mim era a mesma coisa. Eu não sabia que era Rosh Hashanah e que era Yom Kippur. Eles não iam para a sinagoga. Eles só iam quando tinha um casamento na sinagoga, eles iam. Mas se não, não iam. Então, para mim, nunca fez muita diferença. E até que depois que eu casei, porque o José, meu marido, ele era de uma família tradicional. Eles não eram muito religiosos, mas eles respeitavam todas as festas e tal. E então, depois tanto que
que quando o meu marido era de esquerda, ele era de esquerda, ele chegou há muito tempo, ele foi até do Partido Comunista, depois não era mais, mas ele era também um tempo. Mas quando nós íamos casar, então a gente não queria casar na sinagoga. Uma coisa, hipocrisia não leva a nada, só fingir que é. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nós resolvemos casar na casa do rabino para satisfazer a família dele, porque tinha 2 irmãos mais velhos, ele era o caçula, e 2 irmãs mais velhas, para não desrespeitá-los, né? E nós casamos na casa do rabino, que era muito amigo do meu cunhado mais velho, que já era pai, porque meu marido já nasceu tio, imagina. E a festa do casamento ia ser no Centro Cultura e Progresso, no salão grande lá. E meu pai resolveu fazer um jantar kasher por causa da família do José, para não desrespeitá-lo. E tinha um Max, ele chamava, um buffet Max, ele era um judeu alemão, que era o máximo naquela época, quando eu casei. E ele subiu para medir, porque foi tudo servido à francesa, meu casamento. Sentado, todo mundo sentado, não era para se servir. Ele foi medir o salão, e ele chegou para o meu pai e disse assim, eu não faço lá. Por que o senhor não vai fazer lá? Porque eu medi o salão. Sim, o senhor mediu, mas o que tem? Eu medi o salão e para servir sentado tem que ter 50 centímetros por pessoa, e lá só tem 49. Ou o senhor arruma outro buffet, ou o senhor arruma outro salão. Sabe onde foi ser o meu casamento? No salão da sinagoga, embaixo. Porque era um salão grande por causa de 1 centímetro por pessoa. Então eu casei na casa do rabino, a festa foi na sinagoga, embaixo, no salão da sinagoga. Tinha até um palco lá, agora eles reformaram, agora está toda diferente. São histórias, né? E aí vocês casaram, Daí nós casamos e fomos levando a nossa vidinha. Foram morar aqui mesmo, por aqui, nesse apartamento, não? Não, nós moramos primeiro, nós morávamos onde eu fui morar junto com meus pais. A gente morava na Ribeiro de Lima, no 2º andar, era um andar inteiro onde nós morávamos. E a gente morava lá e a Marina nasceu. Aí nasceu a Marina, foi a primeira filha, lá ainda. Depois de lá nós mudamos para a Rua Prates, onde agora tem aquele Hotel Lux, Plaza Lux, em frente ao jardim. Ali na frente eram 3 bangalôs e do lado tinha uma vila grande de bangalôs. E uma cunhada minha morava lá dentro e ela disse, olha, está desocupando uma das casas do bangalô. Sempre fui ativa na entidade, né? Tive atividade e fiz teatro com o grupo de teatro. Esse grupo teve várias apresentações, mas uma delas foi quando o nosso teatro, o TAIB, que é o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, que é no subsolo do prédio, quando ele estava quase pronto, mas não estava terminado ainda estava no cimento, assim, não tinha cadeiras, não tinha nada, nós já tínhamos um grupo de teatro dos jovens que já tinha participado de festivais. E na época veio um diretor da Argentina, Alberto da Versa, e um dos rapazes do meu grupo trouxe uma peça do Oswaldo Dragum, era um escritor jovem, ele até hoje ele atua na televisão de Buenos Aires, e chamava a peça Histórias para Serem Contadas, Os da Mesa 10. E eu fiz a tradução, porque eu também faço traduções, viu? Eu fiz a tradução da peça e
todo o grupo, que eram umas 6 ou 7 jovens, éramos jovens, todos faziam todos os papéis, porque são 10 histórias entrelaçadas. E a gente resolveu fazer uma pré-estreia do teatro sem o teatro estar pronto. Então conseguimos pendurar uns focos de luz assim, e o público todo de pé, ali aglomerado, e tinham morcegos que passavam tudo, mas não espantaram ninguém. Então foi aí. Mas bem depois disso, a gente fez mais vezes e já tinha aquele coral, que era o Coro Schaefer, que começou em 1935, tem fotografia. E que era um coral de alto nível, cantava em todas as línguas. Cantava em Yiddish, hebraico, ladino, português, latim, francês. Tinha um repertório muito variado. E era um coral muito bom. E eu também acabei participando depois desse coral. Mas, como eu tinha falado antes, em 1970 o coral acabou. Por vários motivos. Um deles foi pela situação política, né? Pela ditadura? Era a época da ditadura. E por que o coral... Porque muita gente era de esquerda, a maioria era, não eram todos, não. E teve gente que foi presa, e ficou muito ruim, ficou uma situação muito triste, e o coral acabou. Depois de muito tempo, depois de vários anos, em 1988, nós resolvemos... 88 ou 98? 88. Um pequenininho grupo de pessoas que tinham sido do coral anterior. Vamos fazer novamente um coral. Nós precisamos ter um coral no ICIB. Temos que ter um coral. E resolvemos fundar um outro coral. E aí também estava eu, a minha mãe. Foi aqui que nós começamos, aqui em casa. O piano ainda ficava lá na sala. E Moisés Esterlein, a Dona Elina, que era pianista, uma neta minha. E que tipo de coral nós vamos fazer? Não vamos fazer mais um coral. Vamos fazer um coral diferenciado. Aí decidimos, vamos fazer um coral que só cante na língua Yiddish, para poder divulgar, preservar e transmitir aquilo que foi criado durante tantas gerações e tantos anos, porque a música Yiddish existe há séculos, né? Não sempre a música Yiddish, não, a música judaica. A música Yiddish não é tanto tempo. Então o coral não é de música Yiddish? O coral é só de música Yiddish, exclusiva, desde que existe a língua Yiddish, que tem mais de 1000 anos de idade. A língua Yiddish tem mais de 1000. Então, o coral se propôs a fazer isso. Como foi tudo destruído, toda aquela... A gente tem que preservar, porque foi criada uma riqueza imensurável nessa língua. Grandes escritores, grandes poetas. Então, a gente começou assim. Eu sei que em pouco a gente começou depois a procurar algumas pessoas que tinham sido do outro coral. No fim, eu tinha 40 pessoas aqui nessa sala, não dava mais. E aí nós conseguimos um piano emprestado para o ICIB, para o Instituto, e fomos para lá. E o coral, esse ano, completa 30 anos de atividades ininterruptas. O coral se apresentou sempre em muitas entidades aqui. Cantou no Rio, na Asa, várias vezes. 2 vezes já fomos para Buenos Aires, convidados para Buenos Aires, em coisas do ICOF. E a gente
preserva aquilo com muito amor e muito carinho. Então, eu acho que... Mas na sua vida, quer dizer, você já começou como a regente do coral? Como é que foi Não, isso? não, eu não comecei como regente. Primeiro eu comecei como marcar o tempo do coral, porque não tinha dinheiro para pagar um regente. Eu tinha pianista, que tinha sido minha professora de piano, que me acompanhou a vida inteira. Ela, infelizmente, não vive mais. E ela tocava e eu marcava o tempo, que isso eu sabia Esse era o fazer. seu papel e aí se chamou ela e... Não, ela ajudou a fundar o coral. Ela ajudou a fundar. E aí eu marcava o tempo. Eu marcava o tempo, mas eu achava que não está certo. Aí depois da primeira apresentação que a gente teve, que era com poucas pessoas ainda, depois o coral cresceu, a gente conseguiu uma verba para contratar um maestro. De Eu não onde tinha veio essa formação. verba? De sócios. É uma entidade que tem associados. É um clube, né, o ICIB. Aí nós contatamos o que tinha sido o último maestro do outro coral, que era o Jonas Christensen. Nossa, ele ficou feliz, ele veio. E o coral ensaiava 2 vezes por semana, mas ele não podia 2 vezes por semana. Ele só podia uma vez. Ele dizia, no outro ensaio, você marca o tempo, você está vendo como eu faço? Tá bom. E assim foi. A gente fez uma apresentação, outra apresentação. Isso passou-se, não sei, não chegou a ser 1 ano, menos de 1 ano. A gente teve marcamos uma apresentação do coral nas Oficinas Culturais Mazzaropi. E ia ter uma retrospectiva da minha filha, dos quadros dela. E um dos meus coralistas cantava também no coral da Sabesp. Então o coral da Sabesp ia se apresentar e o nosso coral também. Tudo bem. E eu com o uniforme do coral, não estava com o uniforme de regente. Então eu ia cantar. E está chegando a hora e ele não chega, ele não chega, ele não chega, ele não chega. E comecei a ficar agoniada. Faltavam uns 10 minutos para começar a apresentação, me chamam no telefone. Lá vou eu atender o telefone. Eita, eu tô com pneumonia, com 40 de febre, falando assim, não posso chegar. Você vai ter que dirigir. Você tá louco? Imagina se eu vou dirigir. Nunca! Vai. Você quer que eu fique pior, que eu morra? Eu vou pegar chuva. Tava chovendo também. Bom, cortando a história, vou fazer o quê? Fui falar com o coral e disse, olha, vocês vão ter que me acompanhar de algum jeito, não tem outro jeito. Tudo bem. Saiu bem, lógico, estava muito bem ensaiado, né? No próximo ensaio, lá vem ele lépido fagueiro. Que bom, você deu conta. Eu fiz de propósito. Porque ele queria passar. Ele me jogou no fogo. E ele fez de novo a mesma coisa num encontro de corais do Estado. Ele que estava organizando o Festival do Estado de São Paulo, de corais. Ele também me empurrou na hora para eu dirigir. Bom, resultado, depois de um pouco de tempo eu regendo assim, eu digo, não, eu não acho que é correto, eu não tenho formação de regente, eu tenho formação de piano. Vou entrar na faculdade. Prestei. E entrei, fiz 4 anos de regência. Eu digo, não uso quase nada do curso, uso tudo mais do que eu já sabia de observação, né? Mas a gente usa. Eu achei que não era honesto da minha parte, né? Então, foi assim que eu virei regente de coral. E isso se tornou para você uma atividade assim... Para mim é uma atividade muito gratificante, porque eu amo o que eu faço. Eu amo aqueles meus meninos e meninas, eu chamo de minhas crianças, mas eu sei que eu faço com amor e eu recebo muito amor deles. E eles, muita gente que trabalha o dia inteiro, vem no ensaio de noite, sabe? É uma coisa muito bonita. E a gente tem tido muito sucesso com as nossas apresentações do coral. Muito sucesso. Porque a gente canta só um repertório em Yiddish. E
São 8 anos que nós cantamos uma vez por ano no encontro de corais, numa igreja católica. A igreja Nossa Senhora das Mercês nos convidam. Eu digo, mas escuta, só cantamos ídis. Não, só cantam ídis, é por isso que nós queremos que vocês venham cantar. Somos muito aplaudidos. Então, eu acho que é muito gratificante, você tem um retorno daquele trabalho que você faz. É muito retorno que eu tenho. E eu tenho também retorno de outra maneira. Olha, não faz muito tempo eu recebi um livro em doação de uma pessoa que eu mal conheço, mas que me conhece pelo trabalho que eu faço, com partituras de músicas ídis, um livro antiguíssimo, de mais de 100 anos atrás publicado. Eu tenho muitas dessas músicas, porque muitas coisas das partituras, das músicas populares, do folclore e músicas populares, foram transmitidas oralmente. E só depois é que foram escritas. Eu tenho, às vezes, a mesma música em várias tonalidades diferentes. Eu tenho as partituras. Então, isso é um fato do reconhecimento que é um trabalho que é necessário ser feito, porque tem uma repercussão muito grande, muito grande. Em toda a parte onde a gente vai, no arquivo histórico, no Jardim da Luz, a gente já cantou muitas vezes. Então, eu acho que, para mim, é uma realização muito grande. É uma coisa que começou praticamente sem querer, né? É que nem fala o Chaves da televisão antigo, né? Sem querer, querendo. Eu sempre quis mexer com isso, mas eu nunca tinha mexido, né? Mas então, só para a gente completar um pouquinho antes, Gueta, quando você casou, você largou tudo e foi trabalhar na loja, isso? Trabalhei na loja. Trabalhei na loja. Do seu marido ou dos seus pais? Nós ficamos sócios, eram dos dois. E aí a gente fez uma confecção. Agar Modas, que o meu nome hebraico é Agar. Ah, com o seu nome? Com o meu nome, chamava Agar Modas, mas não existe mais essa confecção, né? Mas ela, muitos anos. E a gente fez. Então, também lá no centro comercial, a gente tinha loja, ela tem a loja, até a propriedade a gente tem, mas não é mais... E você teve ela e mais filhos? Mais 2. Eu tenho o Horácio, que é logo depois dela, tem 1 ano e meio de diferença. Ele mora em Curitiba. E tem um temporãozinho, que fez agora, acabou de fazer 50 anos, em julho. Já nasceu aqui nesse prédio, quer dizer, na maternidade, mas veio para cá. Então, e tenho mais uma filha postiça, uma menina que veio trabalhar comigo na fábrica, tinha 13 anos, mas acabamos adotando ela. Essa filha postiça, ela já me deu já tenho 3 bisnetas. Animada. Então, a minha vida de casada, eu posso dizer que eu tirei a sorte grande. Foi boa. Porque quem conheceu o José, isso é um capítulo à parte, teria que... Ele era uma pessoa muito especial. Ele era muito inteligente, muito culto, pessoa muito tolerante. Na educação dos filhos, ele tinha um sistema que eu acho que muito bom. Quando um filho fazia uma coisa muito errada, ele não falava nada na hora. Não falava nada. No dia seguinte, ele chamava para uma conversa, porque ele dizia, na hora que ele está fazendo coisa errada, você está nervoso, você vai brigar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. No dia seguinte, ele chamava para uma conversa, explicava com toda a calma o que era errado, por que não devia fazer daquele jeito. Nunca mais a criança fazia aquilo, entendia. Ele foi orientador das professoras da escola, do Sholem Aleichem. Da parte judaica ele foi. Ele foi um autodidata, porque ele chegou no Brasil com 13 anos de idade.
E ele foi para um grupo escolar, né? Ele não sabia a língua e tal, então, mas ele sabia, se podia falar sobre qualquer assunto. Ah, ele chegou em 1930, um ano depois que eu. E ele veio da Polônia também. Veio da Os Polônia. pais dele. Eles eram de Varsóvia. Eu também achei o prédio onde a família dele morou. Quando eu estive, eu fui em Varsóvia ver. E, enfim. E aí ele trabalhava nisso, na loja e... Não, ele trabalhou, antes ele trabalhava tinha uma fábrica de couros, com os irmãos mais velhos, porque ele era o caçula. Ele nasceu tio já, né? Ele nasceu tio. Quando eu casei com ele, eu ganhei logo de cara 18 sobrinhos. Eu digo, eu só vou casar com você porque você vai me dar sobrinhos. Eu queria ter sobrinhos, filha única, né? Off. Mas ele trabalhava, depois ele saiu da fábrica. Desentendimento com os irmãos mais velhos, sabe como é que é? Sei lá. Eu sei que ele se tornou sócio do meu pai, ficaram sócios a vida inteira. Então foi uma convivência muito, muito especial. Muito especial. Ele gostava de... E ele era um orador assim. Bom, vou dar um exemplo. Quando foi aniversário, que comemoraram 50 anos da morte do Elie Peretz, o pessoal resolveram fazer uma palestra no Teatro Municipal. Lotaram o Teatro Municipal porque o José ia ser o orador. Vinha gente, quando anunciava que ele ia fazer uma palestra, vinha gente de outros estados ouvi-lo. Ele era convidado também para o Rio, para Salvador, para Belo Horizonte, para Porto Alegre. Muitas vezes ele foi dar palestra. E ele já faleceu há muito tempo? Faleceu de quê? Câncer. De câncer. Faz quanto do tempo? Estômago. 38 anos. Muito tempo, muito tempo. E ele era poeta. E aí, então, a gente colocou, ele escrevia em Yiddish. Ele sabia muito bem português, mas ele escrevia em Yiddish. Então, a gente escolheu 20 poemas, escolhemos 20 poemas, porque tem muito mais, né? E a gente publicou em Yiddish. Eu transliterei, porque tem gente que entende Yiddish, mas não sabe ler o alfabeto Yiddish. E a tradução também eu fiz. Agora, a parte técnica, a Marina colaborou muito. Da Kinderland. Que lindo livro. Ele foi orientador de monitores na Kinderland. Enfim, era uma pessoa muito especial. Conta um pouquinho, falando disso, dessa época, né? Teve a questão da Segunda Guerra e também teve depois toda a relação com a Rússia, que eu sei que teve uma forte Aquilo impacto foi uma sobre... tragédia. Foi muito chocante, né? Quando o Khrushchev bateu... Em 56, não foi isso? Foi muito, 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 muito. Muita gente que era de esquerda, muita gente que era se afastou de vez. E como, por exemplo, para ele, como que foi na sua família, na sua vida isso? Foi muito triste, muito dramático. Mas ele tem um artigo aqui que ele fez quando foi a comemoração de 25 anos do assassinato dos escritores e poetas judeus na União Soviética. Tinha um departamento de Yiddish na Hebraica, quem dirigia era a professora Fanny Rosenkrantz. Ela convidou o José para fazer uma palestra. Ele, com isso, encerrou o departamento. Agora que estão revivendo outra vez, eles acabaram de recomeçar novamente um departamento de Yiddish, né? Faz um mês que até fizeram uma homenagem. Com a palestra dele que encerrou? Foi com a palestra sobre os escritores. E ele, no fim, ele fala, a palestra está aqui toda traduzida, está toda aí. Ele fala de cada poeta, porque ele conhecia a obra de todos os poetas e escritores que foram assassinados mesmo.
na União Soviética. E eram todos idealistas. Lutaram na guerra pela União Soviética e tudo. Stalin acabou com eles todos. Mas ele fala assim, ele fala no negócio, não sei se é nessa palestra ou numa outra, que ele fala assim, a minha fé no socialismo não acabou. Quem acabou? Eu não pequei, ele disse, pecaram contra mim. Foram as pessoas que acabaram mal, foram as pessoas erradas que fizeram isso. Mas a ideia continua sendo boa, segundo ele. E de fato, é verdade. Dentro do grupo de vocês, vocês discutiram muito? Teve pessoas que deixaram até de falar uns com os outros, de se cumprimentar na rua, que é uma besteira, porque não tem nada a ver uma coisa com amigos pessoais, porque acharam que ficaram tão chocados que acharam que os que continuavam de esquerda estão traindo o povo judeu. Não é verdade. É a tal história. Pecaram contra nós. Os soviéticos, os Stalins da vida, os Bérias e os outros pecaram contra nós. Não fomos nós que pecamos. Não é a ideia que pecou contra nós. Os que tomaram o poder, né? E o poder corrompe, né? Eu acho, não sei. Dizem por aí. É isso. Guetta, agora, assim, pelo menos para esse primeiro ciclo das suas histórias, voltando e vendo toda essa trajetória, o que você acha que, assim, que foram as coisas que mais fizeram sentido na sua vida, da sua história? Que mais o quê? Não entendi. Fizeram sentido, continuam importando muito desde que... Olha, o que faz sentido até hoje é o meu trabalho que eu estou fazendo com o coral. Porque é uma forma de não deixar desaparecer, continuar o futuro. E eu tentar transmitir a minha... Olha, o que eu estou fazendo agora com você, e com você, Alexandre, eu já fiz isso umas não sei quantas vezes, Marina. Para as entidades as mais variadas, N vezes, inclusive até para Boston, para Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Dei entrevista em Buenos Aires, porque eu acho que o que foi feito de trabalho social, político, artístico, cultural, é uma coisa que não se pode perder, que sempre vai servir para ajudar alguém no futuro. Então, isso tudo tem que ficar registrado. Por isso que eu também logo aceitei dar entrevista para vocês, que eu acho que é importante, porque se alguém vai pesquisar, vai saber que aconteceu algumas coisas que eu me lembrei de contar. Claro, eu não contei nem um décimo, nem um milionésimo do que eu já vivenciei. 92 anos de idade, a gente fez muita coisa ainda. Eu fiz muita coisa que eu não traduzi um livro, que foi muito, muito importante também. E outras coisas mais que eu já fiz e que é impossível pôr numa entrevista só, né? Sim. Mas eu acho que o pouco que a gente consegue transmitir da experiência que a gente teve, talvez algum dia ajude alguém a fazer mais do que isso, partindo daí. Por isso que eu acho que esse trabalho que vocês fazem é de uma importância ímpar. E eu me sinto muito honrada de participar, viu? E de dar uma pequena colaboração. Não sei se é válido o que eu falei, mas tudo o que eu falei é verdade, não é nada de fake news. Me conta agora, assim, para a gente finalizando, sobre porque você nasceu, cresceu, viveu, trabalhou e continua morando no Bom Retiro. Sim. O que é o Bom Retiro na sua vida, assim? O que você viu, a sua relação com esse bairro, o que ele... Olha, no começo não fui eu que escolhi o Bom Retiro, né? E eu acho que nem meus pais escolheram, foi automático, porque o trem de Santos que veio do navio parou na Estação da Luz, eles ficaram no Bom Retiro, né?
E durante muito tempo o Bom Retiro tinha uma comunidade judaica muito grande, então eles fizeram logo muitos conhecidos, muitos amigos e as entidades que a gente participa. Então eu acho que as minhas raízes estão aqui no Bom Retiro. E hoje em dia, eu sei, muitos amigos meus foram para os Jardins, depois foram para Higienópolis. Os Jardins até foram antes do que foram para Higienópolis, que é mais perto, né? Alguns foram para os Campos Elíseos, antes dos Campos Elíseos terem esses problemas todos de drogas e coisas, mas foram para os Campos Elíseos, que era mais perto. Eu não, fiquei sempre aqui no Bom Retiro. E o José também, meu marido também gostava muito, porque ele também tinha morado sempre no Bom Retiro. Meus filhos já tomaram outro rumo, claro. A Marina, quando se independizou financeiramente, né, que pôde se manter sozinha, foi para Pinheiros, porque os amigos dela moravam ali em Pinheiros. Mas quantos anos faz que você voltou, Marina? Uns 10, 12? Mais ou menos. Por aí. Teve um problema de saúde sério, então voltou para cá. E está aqui comigo, que para mim é uma bênção, né? Para mim também. E a gente se dá bem, então tá ótimo. E o Horácio, meu filho Horácio, casou com uma moça de Curitiba. E eles iam morar aqui, mas acho que a força dela foi maior. Foi para lá? E aí ele acabou indo para lá. Então ele mora lá. O nível de vida lá é muito bom, muito melhor que aqui em São Paulo, né? Muito legal. Então isso já fazem muitos anos, mais 25 anos, 25 anos já. E mora lá. E o caçula mora aqui em São Paulo, mas mora em Higienópolis. Está querendo mudar para Santos agora. Provavelmente, assim que se aposentar, vai para Santos. Mas nós continuamos. A minha filha postiça, que eu chamo postiça, mas é filha também, do mesmo jeito, mora em Joanópolis, num sítio. Ela tem um acampamento, explora acampamentos, né? Tem um sítio muito bonito, mora lá. Os meus 3 netos, por parte da Laide, moram aqui em São Paulo. E do meu filho de Curitiba, eu tenho 2 netas gêmeas em Curitiba, que estão fazendo faculdade agora. E do meu caçula tem um neto aqui também, em São Paulo, também está fazendo faculdade. E da Laide, que como eu já tenho aqueles 3 netos, eu tenho 3 bisnetas também. Nossa. Uma de 12, 13, outra de 8 e uma de 1 ano. A Xena. E tenho uma outra neta, que é do meu filho de Curitiba, que mora em Resende. Mas está sempre vindo para cá, né? Então a gente passeia. A gente vai, eles vêm. Está muito movimentada a minha vida. E o Bom Retiro, como está hoje, claro, está muito diferente do que era. Sim. Depois da época quando nós chegamos, quando meus pais chegaram comigo, era a época dos italianos. Tanto que no Bom Retiro tem uma rua chamada Rua dos Italianos, onde tem um grupo escolar e tudo, é aqui pertinho. Aí depois foram os judeus. Aí vieram os gregos. Depois os coreanos. Os coreanos mudaram Bom Retiro totalmente a parte de comércio, né, de indústria. Eles vieram uma imigração que eram generais que tinham ganho da Coreia do Sul, que tinham ganho muitos dólares dos Estados Unidos. Isso foi nos anos 80. Eu sei porque eu já tinha a fábrica, eles foram concorrentes danados, viu? Eles não entendiam nada de costura, mas eles se meteram na confecção. E hoje em dia eles mandam na moda, já estão na 3ª geração. E em seguida os coreanos trouxeram os imigrantes bolivianos,
Para trabalhar nas que trabalham nas confecções como escravos, né? Porque tem muitos que estão sem documento, sem nada. Mas o Bom Retiro ainda é o Bom Retiro. Você sai na rua, né? Todo mundo me conhece. Oi, como vai? Como não vai? Quanto tempo que não encontro? Você vai no banco, você encontra conhecidos dentro do banco, já não fala do gerente, do banco, porque também todos vão no mesmo banco. Você vai numa mercearia, você vai ali, você encontra sempre alguém. Então, e o Bom Retiro tem uma coisa que muitos bairros não têm e que hoje em dia é uma necessidade muito grande. O Bom Retiro tem o metrô aqui na esquina. Porque trânsito em São Paulo, eu não preciso dizer para vocês como é que é, né? É impossível você começar a ir de um lado para o outro. Mas temos o metrô. Com o metrô facilita muito a vida da gente. E o Bom Retiro tem tudo que você precisa. Se você não quiser sair do bairro, você pode viver só neste bairro que tem de tudo, em todos os sentidos. E tem a Casa do Povo também. Então, eu ia perguntar agora sobre a Casa do Povo. E tem a Casa do Povo. Povo, que preenche muita coisa, muita coisa. E vem gente de muitos outros bairros para o Bom Retiro. Mesmo para o coral, vem gente de Higienópolis, vem gente de outros bairros cantar no coral. Então, é um bairro que daqui não vou sair. Enquanto der, estou aqui. E muito feliz. Gueta, qual que são os seus sonhos ou projetos para o futuro? Olha, eu não faço mais muitos sonhos agora. Agora tudo que vem é lucro, nessa altura do campeonato, né? Mas eu gostaria de ver mais alguém de uma outra geração minha futura. Vamos ver se eu vou conseguir ver meus netos formados da faculdade, mais business, sei lá. Não, eu tenho um sonho que não tem nada a ver comigo pessoalmente, mas tem comigo, com meus filhos, com meus netos, meus bisnetos, com vocês. Eu sonho muito com um mundo de paz, com um mundo de direitos iguais para todo mundo. Nós não somos iguais e nem vão ser nunca iguais. E viva a diversidade! E viva que um é branco, outro é preto, outro é amarelo, outro é esperto, outro não é, outro é gordo, outro é magro. Não é nesse sentido. Mas eu gostaria de alcançar, se eu conseguir, quem sabe. Eu nunca perco essa esperança, porque eu sou muito esperançosa. Que haja uma paz local e mundial. E que nunca mais, porque eu me lembro o dia que terminou a Segunda Guerra Mundial. Nós jovens estávamos todos no Centro Cultura e Progresso, quando veio a notícia pelo rádio. Saímos em passeata para a Avenida São João, parece que São Paulo inteiro de jovens saíram. Andamos a noite inteira, para lá e para cá, na Avenida São João inteira, para lá, para cá, dizendo, ai, nunca mais vai ter guerra, nunca mais vai ter guerra, que bom, que felicidade. Logo começou. Coreia, Vietnã, negros nos Estados Unidos, luta com os negros, racismo. Então, eu já tive muitas decepções desses sonhos que eu tive, mas eu espero que algum dia dê a luz em todo mundo, na cabeça dos dirigentes, porque os povos em geral são todo mundo é bom, o povo. O povo quer ter paz, quer ter sua casa, ter seu trabalho, sua casa. Mas não dá para entender como acontece tanta coisa ruim. Então, o meu maior sonho da minha vida é esse, que haja paz, respeito, convivência pacífica e oportunidades iguais para todo mundo. É isso. A primeira eleição que teve livre aqui, eu era muito ativa no Centro Cultura e Progresso. E tinha os candidatos que se candidataram.
E a gente lutou muito para que tivesse eleições vivas, né? E quando teve a primeira eleição, Depois da ditadura, você está dizendo? Você pegou duas logo ditaduras. logo Pegou a do da Getúlio e segunda. depois pegou os Não. militares, né? Não, depois da ditadura do Getúlio, que teve a primeira eleição. Nós estamos falando de 46? 46, 47, não. E eu sei que a votação naquele tempo, claro que não tinha urna eletrônica nem nada disso, mas existiam uns folhetinhos pequenos com fotografia do candidato, o nome do candidato, o partido. Então tinha uma pilha assim, você entrava numa cabaninha e ali tinha uma prateleira onde estavam as pilhas de cada candidato. Você pegava o teu candidato, saía, você assinava o papel e jogava dentro de uma urna. Acontece que tinha fiscais de cada partido, de cada candidato. Eu um dia fui fiscal de um dos meus candidatos, porque entrava, depois que saía um eleitor, um dos fiscais podia entrar para rearrumar. Do outro candidato escondia as do teu candidato. Então você tinha que entrar. Era assim a primeira eleição. E eu sempre, quando completei 70 anos, não precisava mais votar. Mas eu acho que eleição, eu acho que o voto é duas coisas. É um direito, mas é um dever também. Eu não vou me furtar a votar. Se a gente lutou tanto para que haja eleição, para que existe uma eleição? Para você votar. Então eu acho que isso em off, essa foi a eleição mais difícil na minha vida. Por que que foi? Escolher quem? Entre o ruim e o pior, e o menos ruim? Foi muito difícil, viu? Muito. Para mim. Não sei para vocês. Cada um tem a sua opinião. Por isso que eu acho que isso não deve constar. Pode. Mas a última pergunta aí, ainda falando de eleição, como é que foi para a sua vida, que depois que terminou a ditadura do Getúlio, voltou, teve 20 anos de ditadura militar, né? Olha, para mim pessoalmente, não afetou muito, não aconteceu muito. Mas a ditadura militar afetou muito alguns amigos meus que foram presos por apenas hospedar por uma noite um amigo de um sobrinho que não sei o que estava se escondendo. Foram torturados. Eram pessoas comuns, não tinham nada. E a gente sofreu muito com isso. Agora, pessoalmente, não posso dizer nada, a não ser que eu estava contra. Eu sempre fui contra uma ditadura, ainda mais uma ditadura militar, porque foi muito ruim para o país. Porque foi muito ruim, porque durante essa ditadura, foi nessa ditadura que se acabaram com muitas cabeças pensantes ótimas que seriam agora os dirigentes do país. Lavagem cerebral de jovens estudantes, tortura, assassinato da juventude. Então, isso me afetou profundamente. Eu digo pessoal, que não me afetou pessoalmente, não na minha vida pessoal, mas me afetou e me afeta até hoje. Eu não consigo esquecer isso. A Marina era estudante na época, né? Estava lá na Maria Antônia, e ela não voltava para casa, já me desespero do meu marido, a gente foi atrás, não me deixaram entrar, mas deixaram o José entrar, e só ela lá estava bem, não tinha nada. Mas essas coisas todas mexeram muito comigo. Comigo não, com todo mundo, porque é uma coisa que foi muito ruim. E o meu medo agora é nova ditadura militar. Você vê, um ministério quase só de generais e militares, vamos ver o que vai dar.